Programa Café com Zaidan. Oferecimento Golcare Saúde. Apoio Jaque Laboratório e Café Colucci. Bom dia para vocês aí, Café com Zaidan. TV Cultura Litoral em todo o litoral paulista, de Peruíbe a Ubatuba e também no Vale do Paraíba, né? A gente está subindo a serra. Canal 48, canal aberto, canal 518 da Vivo TV, canal 522 da Claro TV e nas redes sociais do maior portal independente de comunicação, portal Costa Norte, do Grupo Costa Norte. Esse programa vai fazer 30 anos, acho que vai fazer, dia 20 de fevereiro, né? Programa mais longevo do litoral paulista, da TV aberta do litoral paulista. É bom um programa assim, né? Não sei se é bom ou se é ruim, né? Mas tá bom, eu tô paciência sentado aqui 30 anos, mas eu miro muito numa pessoa que fez o primeiro programa comigo aqui, Mário Covas, meu amigo. Está lá no Oriente Eterno, está descansando. Ele sábio político, um dos maiores políticos do Brasil. É uma pena que o Brasil perdeu cedo, senão ele teria sido presidente em 2003 e o Brasil não estaria nessa draga que está agora. Ah, meu Deus do céu. E olha que o Lula era meu amigo, era meu amigo. Tá? Era. Até jogamos truco junto lá no Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo do Campo, na década de 70. Ah, Lula, danado, ele está navegando. Lula está navegando, está voando, só anda voando agora. O programa Café da Manhã de hoje é com o promotor de justiça Cléber Vasconcelos. Outra justiça, falo meu amigo, né? Meu amigo, Cléber Vasconcelos. Bom dia, doutor Cléber. Bom dia, Zaidan. É um prazer estar aqui com você novamente. Quero parabenizar pelo seu programa, mandar um abraço a toda a equipe da empresa Costa Norte e da TV Cultura Litoral, a prestigiosa contribuição que esse conglomerado traz para a informação do litoral paulista. Doutor Cléber, eu sou um promotor de mais de 3 décadas aí, já atuando, promotor respeitado, atua inclusive a nível federal, o senhor é do Ministério Público Estadual, mas atua também a nível federal. O que o senhor achou dessa mega operação do Rio de Janeiro? Zaidan, eu tenho percebido muitas vezes que as pessoas têm feito um juízo de valor sem se ater aos fatos, não é? Porque a operação foi uma operação muito complexa. Então é preciso que a gente individualize as condutas, sejam as condutas das pessoas que estavam com mandado para ingressarem na casa, como a conduta dos policiais. Nós não podemos generalizar. Agora, obviamente, nós percebemos pelas imagens que as pessoas da comunidade, as pessoas do ponto de vista criminal, né, os delituosos, atiraram contra a polícia, né? E quando a polícia recebe tiro a seu destino, aí tem o exercício do dever legal de combater a ação na medida que receberam a agressividade, não é? Então é importante que se analisem as imagens, analisem as condutas e se verifique, eventualmente, se for o caso, alguma responsabilidade. Agora, o que não pode deixar é o mercado da profissionalização do crime tomar conta da comunidade do Rio de Janeiro, né? Muita gente que mora naquela região, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, que ficam refém da atividade criminosa. Isso não pode acontecer. O Brasil não pode deixar essas pessoas ocuparem esse espaço, porque hoje a atividade criminosa ali não se resume na questão do tráfico mais, mas da ocupação territorial e assumir o papel do Estado, né, cobrando inclusive do morador serviços de primeira necessidade, né? Isso é inadmissível, o Estado tem que estar presente.
O Estado tem que mostrar a sua força e eliminar a atividade criminosa quando ela, enfim, quando ela atinge esse patamar indesejável que a gente tem percebido na cidade do Rio de Janeiro. Doutor, a gente sabe que ou a milícia ou esses comandos aí, Comando Vermelho, PCC, são grupos criminosos, né, faccionados, né, que eu não sei se pode ser considerado terrorista ou não. Terrorista eu acho que tem outra classificação, entendeu? Mas é como o senhor falou, né? Eles subjugam a população que está lá, trabalhadora, através da força, da arma. O senhor vê que numa operação dessa, mais de 70 fuzis. Fuzil é arma de guerra. Fuzil se usa numa guerra. As Forças Armadas têm fuzis. E agora as forças policiais têm que ter, porque o bandido tem fuzil. Aliás, o bandido tem mais do que isso. O bandido tem .50, agora melhoraram o sistema, estão com drone soltando granadas, que nem a polícia tem isso. Drones que carregam granadas. Deixa eu ver, morreram lá 117 traficantes ou meliantes, ou sei lá o quê, 4 policiais e mais de 10 policiais feridos, alguns gravemente, ainda internados, e a gente vê uma ação assim, parece que contra a autoridade constituída, que é a polícia. Não, a polícia não devia ter feito isso. Sabe, uma coisa assim, umas narrativas que não dá para entender, doutor. O que a gente percebe é o seguinte, o nome que se dá, se terrorista, se crime organizado, tudo bem, isso pode ser relevante para um setor da comunidade ou da própria imprensa. O que a gente não pode é deixar essa atividade se perpetuar. O crime, se diz que o crime é organizado, mas o Estado precisa ser mais organizado do que o crime. O que a gente percebe hoje é que muitas vezes o crime pode estar mais organizado que o próprio Estado naquela situação, em especial no Rio de Janeiro, né? Eu não falo da realidade paulista, onde a autoridade policial é muito bem nas comunidades menos favorecidas. A gente percebe que a autoridade policial entra em São Paulo, tem ingresso, tem permanência. No Rio de Janeiro, faz tempo que a autoridade policial não ingressa nas comunidades. Tem verdadeiras barricadas, muros, onde o policial militar não pode ingressar em um bairro, né, um setor da cidade. Então, a gente percebe que o crime está organizado, a atividade criminosa está organizada. Quem precisa se organizar é o Estado brasileiro, capaz de ingressar nessas comunidades e fazer a presença da saúde, da educação, da polícia, dos serviços públicos de primeira necessidade, para que essas pessoas não explorem os moradores da região cobrando por serviços que é do Estado: luz, água, gás, internet, escola, circulação de pessoas, transporte público. Isso é inadmissível. É preciso que o Estado se faça presente para desmantelar e desorganizar essa atividade criminosa. Então, o serviço de inteligência, o serviço de execução de tarefas no que diz respeito à eliminação dos grupos criminosos deve ser feito com altivez, com organização. Ou seja, o Estado precisa ser mais organizado do que o crime organizado, Zaidan. Agora, deixa eu ver, além de tudo isso que o senhor falou, o cara, para montar um comércio lá, tem que pagar uma taxa de licença, que não é para o município nem para o Estado, é para o crime organizado que ele tem que pagar, entendeu? Mas como organizar isso, doutor? Se esse crime organizado está altamente armado e domina aquele território, são vários territórios. Ali foi aquele Complexo Alemão, mais a outra Santa Marta, lá não sei o quê. É um espaçozinho. Mas o Rio de Janeiro diz que 70% do Rio de Janeiro é dominado por facções. Tá? Como retomar isso?
sem ser através de um confronto? A gente pega o histórico aqui de um país vizinho nosso que deu um grande exemplo, que foi a Colômbia, né? Nós tínhamos na década de 80, década de 90, as grandes cidades, e também porque não o poder público era dominado pela influência do tráfico de drogas, né? Exato. Na época dos anos 80, 90, né? Não me lembro o nome do traficante famoso que faleceu, mas na verdade, o que a gente precisa, o que a Colômbia fez, foi realmente desmantelar a organização criminosa pela raiz, ou seja, impedir que as pessoas comandassem essa atividade de comércio e de domínio territorial. Nós temos que eliminar o domínio territorial daquela área. E isso não é uma atividade só da polícia, também é da polícia, mas dos serviços públicos de maneira geral, para mostrar para o cidadão que naquela região os criminosos não são mais os detentores do poder. O Estado, o município e o governo federal, isso não se resume só à atividade do governador, é tarefa do prefeito e do presidente da República também, de ter o compromisso de ajudar a cidade do Rio de Janeiro e evitar esse tipo de domínio territorial. Portanto, atividade policial constante, atividade de prestação de assistência social, atividade de prestação de serviço público constante, a presença do homem público, da pessoa pública naquela localidade. Isso é fundamental. A gente tem relatos até que esses meliantes aí, esses traficantes, esses narcotraficantes, até tomam as filhas das famílias da sociedade para que elas sirvam de troféu deles. A gente tem também a gente sabe que esses 117 traficantes que morreram no confronto, no dia seguinte são substituídos por novos soldados do tráfico, da milícia, sei lá o quê. Quer dizer, é uma coisa assim que não dá para a gente dimensionar como ocupar esses espaços. Eu acho que não pode ser uma atividade sazonal, uma atividade instantânea. Tem que ser uma atividade constante. Então, esse tipo de atitude que a polícia teve foi a primeira incursão, de fato, depois de décadas, da polícia na comunidade, tendo em vista a captura dos criminosos. Eu acho que isso não pode ser uma atividade isolada, né? Tem que ser uma atividade constante. A polícia não pode chegar lá, fazer uma presença uma semana, duas semanas e ir embora. Tem que ficar lá, né? É ocupação, né? Eu vi muitos comentaristas falando de guerra interna, né? De revolução civil interna. Eu acho que a ocupação tem que ser constante. E essa ocupação constante é muito importante. Então, a polícia militar, e por que não, o governo federal poderia auxiliar com as suas forças, no sentido de se fazer presente, as Forças Armadas, inclusive, porque não o Exército, se fazer presente na comunidade durante um bom tempo. A gente percebe que agora na COP30, o Exército ocupou Belém do Pará. Teve até GLO em Belém do Pará. E ficou, e está lá, ocupando a cidade. E por que não fazer isso no Rio de Janeiro durante um tempo, para que se faça presente não só o governo do Estado, mas o governo federal também? O senhor fala o governo federal também, é legal isso, né? O senhor vê que agora, até parece que essa ação do governo do Estado é um crime federal, né? Federalizaram agora. Agora o STF vai tomar conta dessa ação. Agora a Polícia Federal vai investigar essa ação, vai fazer os peritos da Polícia Federal, a mando do Supremo Tribunal Federal, vão fazer a peritragem. Eu não entendo isso. Por que não foi antes? Por que não ajudou antes? É porque teve uma ação no Supremo, uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, no sentido, questionando
como seria a execução dos mandados de busca e apreensão nas comunidades coletivas. E isso foi objeto de questionamento no Supremo, como seria essa ocupação. Por isso que existe esse questionamento também. Se eu não me engano, o relator também é o ministro Alexandre de Moraes dessa ação. Mas é justamente por força dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, como seria a execução dos mandados de busca em comunidades coletivas, né? Então, por isso que tem esse questionamento no Supremo. Certo. Vamos lá, vamos fazer um pequeno intervalo aí. Voltamos já já, doutor Cleber Vasconcelos, promotor de justiça do Estado de São Paulo. Num minuto. Pode mandar voltar. De volta aqui com o doutor Cleber Vasconcelos, promotor de justiça do Estado de São Paulo. Doutor Cleber, está na escuta, doutor Cleber? Perfeitamente, Zaidan. Tá bom. Doutor Cleber, esses grupos de crime organizado, facções, sei lá o quê, começou logo comecinho da década, no começo dos anos, final da década de 90, né? Começou a organização desses grupos, né? E parece que o Estado foi deixando de lado, não cuidou. No Estado de São Paulo, vou falar do Estado de São Paulo, essa faccionada aí do PCC, e eles foram crescendo. O senhor já era promotor nessa época, se eu não me engano. Sim. E eles foram crescendo, e o Estado à parte, parece que não enxergava isso. Não havia um combate disso. Até que no começo dos anos 2000, eles puseram as mangas de fora e mandavam fechar comércio, greve geral. Você lembra? Foi em 2006, o Geraldo Alckmin era governador e houve acho que a polícia andou matando uns 2 ou 3 aí, e aí fecha tudo. Aí fechava tudo mesmo, hein? Comerciante fechava tudo, com medo do crime organizado, sabe? Hoje o senhor tem um colega que combate esse crime organizado, o Lincoln Gaquia, que precisa andar com colete à prova de .50, não é nem de fuzil. .50, uns sei lá quanto segurança, além do seu carro ser blindado, segurança para a sua família. Como é que se vive num país assim? O que preocupa, Zaidan, o que me preocupa de fato mesmo é a inserção desses grupos criminosos organizados na atividade civil cotidiana, através do comércio ilícito. A gente percebe hoje postos de gasolina, óticas, academias de ginástica, comércios do modo geral, lavando dinheiro da atividade criminosa e legalizando esses valores para financiar não só o tráfico ilícito de entorpecentes, mas toda a organização. Então, o Ministério Público do Estado de São Paulo tem feito um grande trabalho. O meu colega Dr. Lincoln Gaika, ele é uma pessoa extremamente corajosa, é digno de aplauso, ele sacrifica a vida privada dele para o desempenho dessa atividade. E também o Ministério Público do modo geral, né? Os grupos de combate ao crime organizado, Dr. Paulo Sérgio de Oliveira Costa, que é o nosso Procurador-Geral de Justiça, desempenha um excelente trabalho na condução do combate a esse tipo de atividade. Então, eu entendo que o Ministério Público do Estado de São Paulo tem feito algumas operações, inclusive na capital, inclusive em bairros. Tivemos ações até na Faria Lima, em situações onde o dinheiro estava sendo lavado e utilizado por grandes conglomerados econômicos do mercado financeiro para subsidiar essa atividade ilícita. O que também me preocupa é isso. É agora o crime organizado passando da atividade criminosa para uma atividade com aparência de ilícita, né? E a sociedade aceitando isso silenciosamente. Então,
o papel do Ministério Público, em particular no estado de São Paulo, tem sido muito firme, muito duro em relação a essas pessoas que procuram legalizar a atividade criminosa. Quer dizer, esses grupos, né, doutor Kleber, não só em atividades ilícitas, não, eles já se infiltraram em política, no judiciário, no MP, eles pagam pessoas para se formar, para passar em concurso do Ministério Público, do Judiciário, sabe? Vereadores, prefeitos, deputados. O senhor sabe disso? Eu não tenho conhecimento concreto sobre algum membro do Ministério Público ou membro da magistratura que tenha sido financiado pela atividade criminosa. Agora, eu já conheço casos de pessoas eleitas utilizando o seu mandato para, enfim, patrocinar esse tipo de ilegalidade. Eu já ouvi, por algumas informações, que a assessoria, possivelmente da nossa atividade ou da atividade judiciária, um ponto ali, um ponto acolá, estaria sendo aliciada para manipular decisões onde nós trabalhamos. Mas me parece também que têm sido descobertas e as pessoas estão sendo afastadas. Agora, o que a gente não pode deixar é que isso contamine a atividade política também, o que seria lamentável e gravíssimo para o nosso Estado. Eu vejo o exemplo do México, né, da Guatemala, da Nicarágua, países onde a política acabou sendo contaminada, de certa forma, em parte, por essa atividade criminosa. Né? Isso é meio perigoso, né, doutor? Quando a política se contamina por esses grupos de narcotraficantes aí. Fica meio que confunde as coisas, né? Olha, por isso que a nossa atividade tem que ser constante. Por isso que as equipes com preparo específico, e eu falo os GAECOS aqui em São Paulo, não podem parar de trabalhar nas suas investigações. Se o crime está se organizando, nós do Ministério Público precisamos ser mais organizados do que eles, a polícia e o judiciário, no sentido de combater pontualmente esses lugares de influência que causam desequilíbrio na atividade social. Esse é um trabalho. É o trabalho de investigação e de tomada de ações judiciais. Mas tem um outro trabalho, que é o trabalho que precisa ser feito, que é de fronteira. Isso cabe à Polícia Federal, né, no sentido de impedir, principalmente nas fronteiras da Bolívia e do Paraguai e do Peru, que ingressem armas para subsidiar esses mercados. O que a gente tem percebido é que a polícia de fronteira poderia fazer um trabalho muito mais efetivo nesse sentido, de combater o ingresso de armamento ilegal vindo do Paraguai e da Bolívia também. Não só pelo espaço terrestre, mas pelo espaço aéreo. Chegou o momento da Polícia Federal desempenhar essa atividade com maior frequência, né? Seria bom, né? Serviço de inteligência. Porque pegar aqui na Faria Lima é muito fácil, né? Não, e isso com apoio do Ministério Público Estadual, da Polícia Estadual, Polícia Militar, gloriosa Polícia Militar. Mas a glória parece que foi toda da Polícia Federal. Foi a Polícia Federal que descobriu o pessoal da Faria Lima, hein? Não foi o Ministério Público Estadual, nem a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foi só a Polícia Federal, viu? A operação feita no mercado financeiro, Zaidan, se me permite, teve sim a atividade dos GAECOS, né? Os colegas que trabalham nessa área estão com uma atividade intensa de investigação permanente, né? Enquanto nós estamos conversando aqui, falando, certamente meus colegas estão aí conduzindo investigações complexas e vendo o caminho ilegal desse dinheiro fraudulento. Com certeza. Doutor, um outro assunto aqui que acho interessante a gente citar, a responsabilidade dos cientistas políticos. O senhor andou fazendo crítica sobre isso.
Andei fazendo muita crítica, porque eu percebo o seguinte: muitos estudiosos da ciência política, eles acabam colocando os seus anseios psicológicos em suas manifestações e ideologizando seus posicionamentos no sentido da descoberta da verdade e no sentido de verificação de fatos do nosso cotidiano. Então, o que eu tenho percebido é que muitos pensadores acabam levando seus posicionamentos de conclusão jurídica, que deveria ser eminentemente técnica, para o lado político. Isso não pode. Eu falo agora mais na condição de professor. Você sabe que eu milito na área do direito eleitoral e do direito constitucional pelo mesmo período que eu estou no Ministério Público, há quase 3 décadas, e eu tenho percebido que os pensadores hoje, na minha área, eles acabam ideologizando muitos seus posicionamentos, tendo em vista interesses momentâneos, e se esquecem de adotar a teoria da melhor técnica, de analisar o caso com base na norma, na interpretação teleológica, finalística, na interpretação literal, e não numa interpretação que favoreça A, B ou C. Eu sou um pouco crítico a isso, eu tenho percebido que até alguns organismos de imprensa têm se posicionado para os seus respectivos lados, não é? Numa posição bem maniqueísta, isso acaba prejudicando aquela desejável boa técnica que todos nós esperamos de um professor, de um pensador, de alguém que se dedica ao estudo do direito criminal, do direito eleitoral, do direito constitucional. Eu tenho uma crítica muito forte em relação a isso. É lamentável que isso ocorra, mas é bom que o telespectador, e por isso que você traz essa pergunta, que o seu telespectador identifique isso, saiba fazer análise e tire a credibilidade daquele cientista que fala com isenção ideológica, que fale de maneira técnica. É o que eu procuro fazer no meu cotidiano. É óbvio que isso não dá likes, não dá curtidas, mas evidentemente o posicionamento técnico é sempre o melhor, né, Zaidan? Sim, exatamente. É sempre o melhor, viu? Vamos fazer um intervalozinho aqui, doutor Kleber Vasconcelos. Voltamos já já para o último bloco aí. Vamos falar um pouquinho aí do cenário político, vamos falar do Código de Processo Penal aí. Muita gente sai da cadeia aí porque é fácil hoje. Você entra lá e sai com muita facilidade. A Jaque Laboratório? Chama a Jaque Laboratório aí. Com saúde não se brinca. Um exame laboratorial ele precisa ser rápido, preciso e eficiente. Este é o compromisso do Jaque Laboratório em Bertioga. Exames com conforto, hora marcada e os melhores profissionais. Jaque Laboratório, qualidade e confiança sempre. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, volta já já aí com o doutor Kleber Vasconcelos, promotor de justiça do Estado de São Paulo. 1 minuto, a gente está de volta. De volta aqui, programa Café com Zaidan, com o doutor Kleber Vasconcelos, promotor de justiça do Estado de São Paulo, glorioso Estado de São Paulo, do futuro presidente da República, o governador Tarcísio. Acho que vai ser, sei lá se ele é candidato ou não. Vamos ver, se ele tiver coragem de encarar, tem muita coisa aí favorável. Vai depender muito dos cientistas políticos. Tá difícil. Né? Olha, eu não posso falar sobre política, né? Eu falo da questão jurídica aqui. Sim. Espero que sempre aquele que desempenhar o seu melhor papel seja eleito pela população, quem quer que seja a autoridade, né, Zaidan? Você sabe que
eu não posso ter posicionamento político, eu acabei de criticar no bloco passado, eu não posso ter esse posicionamento, mesmo porque a Constituição me proíbe disso, mas aquele que desempenhar, que tem o maior espírito público, que venha para acrescentar sempre. Né? Os dados estão jogados, vamos ver o que vai dar. Doutor Cléber Vasconcelos, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, do glorioso 130 do 31, que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu tenho um irmão que está na reserva da Polícia Militar, foi coronel e foi para a reserva da turma de 74. Turma dos malucos, que eles chamavam, né? Do Takami, do Coronel Alberto, Coronel Rui e tantos outros que se dedicaram. Naquele tempo ainda bandido respeitava a polícia, né? Naquele tempo respeitava. Quando chegava aquelas veraneio cinza da rota, bandido já levantava a mão, não atirava não. Hoje, se o bandido descobre que a pessoa é policial, eles executam sumariamente. Uma coisa de doido. Ele vai fazer um assalto, está assaltando. Se ele souber que aquele é policial, ele executa. Coisa de louco. O criminoso ele não tolera a autoridade, né? Ele já vê a autoridade e muitas vezes dispara contra ela. Obviamente, o policial tem que agir de forma eficiente em relação a esse tipo de ação, né? Então, muitas pessoas elas olham do conforto do seu lar, do conforto do sofá, do conforto de comer um sanduíche, uma pipoca frente à televisão, mas quando o policial, pai de família, casado, com filhos, pega a sua arma e vai até o local da atividade criminosa e é recebido a tiros, a pessoa que está em casa não tem a noção do perigo que ele passa. Então, a Polícia Militar tem um treinamento muito forte em relação a isso. Nós temos aqui as rondas ostensivas Tobias Aguiar, a Rota, São Paulo, que desempenha um trabalho muito bem feito, né? Uma polícia de primeira linha. Então, a gente tem que aplaudir a Polícia Militar pelo trabalho que ela desempenha no estado de São Paulo, uma polícia muito profissional. Então, do conforto do lar é muito fácil criticar. Agora, ficar na rua recebendo tiro do criminoso não é fácil, e isso eu parabenizo a quem veste a farda da Polícia Militar. E é bem assim, né? Ó, a polícia e o bandido. A polícia tem que falar, ó, pera aí, bandido, não atira primeiro não, deixa eu me preparar para você atirar. Sabe? É bem Não assim, existe isso. né? A polícia o bandido não espera, o bandido já chega atirando. Aí quando a polícia reage e está muito mais preparada em termos de tiro certeiro, porque ela é preparada para isso, para defender a sociedade, a polícia, e mata o bandido. Ó, coitadinho do bandido, por que matou o bandido? A polícia ela só vai atirar para matar quando ela receber um tiro e perceber que esse tiro vem diante da sua integridade física para matá-la também. É o que nós chamamos de legítima defesa, o exercício regular de um direito de defesa da autoridade policial. A polícia, existe um POP, a gente chama Procedimento Operacional Padrão. Quando a polícia recebe tiro contra a sua vida, ela tem que revidar na mesma proporção, né? Isso é o que nós chamamos de proporcionalidade na moderação do exercício da legítima defesa. Isso também se aplica ao civil. Se uma pessoa vai atirar em você, você pode agir da maneira proporcional em relação à agressividade que você recebeu. Então, é algo que já existe há muito tempo, né? A legítima defesa do civil e, por que não, da polícia militar também, né? Tá certo. Doutor, eu comecei esse bloco dizendo que o Derrite, capitão da reserva da Polícia Militar, hoje secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foi a Brasília, reassumiu seu mandato para relatar aquele projeto do crime organizado, né? E o que o senhor achou dessa atitude dele? É muito corajosa, porque para ele voltar ao parlamento,
ele teve que se licenciar da Secretaria da Segurança Pública. Então, essa é uma atividade que compromete, inclusive, não o trabalho dele na Secretaria de Segurança Pública, mas compromete a atividade pessoal dele. Então, me parece que ele tem um ânimo no sentido de resolver isso o mais rápido possível, porque, obviamente, ele deve querer voltar à atividade de secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas não por isso o presidente Hugo Motta colocou essa relatoria nas mãos dele para dar uma resposta do Congresso Nacional ao que nós presenciamos, né? O Congresso Nacional, ele reverbera o sentimento da população. Então, quando o presidente Hugo Motta faz um gesto desse, ele faz um gesto desse levando a sociedade dizendo, olha, nós presenciamos uma situação onde policiais civis foram mortos no Rio de Janeiro, atiraram contra a polícia, as imagens são bem claras, né? E o Congresso precisa dar uma resposta. O projeto, de maneira geral, ele vai ser bem duro, né? E nós temos aqui uma questão muito preocupante no Brasil em relação às penas. Todo mundo sabe que a pena criminal de até 4 anos é cumprida em regime aberto, né? Então, todo condenado criminalmente a pena de 4 anos não vai para a cadeia. Então, nós precisamos ser mais duros, mais efetivos. Senão, nós vamos acabar enxugando o gelo e não vamos acabar resolvendo o problema de fato. Eu sempre defendi um direito penal mais efetivo, um direito penal mais duro, um direito penal mais concreto, um direito penal mais funcional. Não um direito penal mais teórico, um direito penal que não fosse de encontro à atividade repressiva, né? Porque senão não é direito penal, né? O nome já fala, direito penal, direito de penas. Se a gente encarar a atividade criminal e passar a mão na cabeça do criminoso, ele certamente vai reiterar. E veja, a polícia militar tem apreendido, tem prendido, aliás, muitas pessoas que já são reincidentes de atividade criminosa. Eu acho que nós do Poder Judiciário, do Ministério Público, especialmente nós do Ministério Público, devemos ser sempre mais duros em relação àquele reincidente, aquela pessoa que reincide na atividade criminosa, procurando sempre patrocinar a prisão cautelar dessa pessoa, no sentido de que ela não seja colocada em liberdade para proteger a sociedade. Doutor, a gente vê tanta facilidade, que as pessoas tiram a vida do outro com tanta facilidade aí, sem eles reagirem nada, roubo de um celular, o cara não reage, toma um tiro na cabeça, a outra pessoa que gritou mais alto toma um tiro no peito. Essa dosimetria dessa pena desses bandidos não geram essa facilidade. Eu mato, eu não vou preso mesmo, eu mato e acabou, sabe? Então, nós precisamos mudar a mentalidade da legislação. O que eu percebo dos colegas julgadores, dos juízes, é que muitas vezes se responsabiliza o judiciário por isso. Mas o judiciário ele faz cumprir a lei aprovada no Congresso Nacional. Então, eu creio que há necessidade de uma mobilização, de uma força-tarefa, também dentro do Congresso Nacional, no sentido de revisar a legislação penal brasileira. Chegou o momento do Poder Legislativo fazer a sua força-tarefa. A força-tarefa de endurecer a lei penal. Só que isso precisa de uma mentalidade forte, constante e técnica do Congresso Nacional para que o Judiciário aplique essa norma, esse conjunto de regras. Então, eu sinto que chegou o momento do Congresso Nacional ajudar o Judiciário a aplicar a lei penal mais efetiva. E isso necessita de mudança de mentalidade do parlamentar, do deputado federal e do senador. Mas parece que os partidos de esquerda não são muito favoráveis a aumentar a dosimetria das penas para bandido que pratica latrocínio. Eu acho que isso aí não tem esquerda nem direita, Zaidan. Eu acho que esse é um pensamento porque se a gente for pensar assim, vai morrer a pessoa de esquerda e vai morrer a pessoa de direita. E a gente não quer isso. Nós vivemos o pluripartidarismo. A gente tem que patrocinar o Partido da Segurança Pública. É a segurança pública do modo geral. Isso não tem ideologia.
Quando nós ideologizamos a segurança pública, nós estamos politizando algo que não precisa ser politizado. Então, isso aqui precisa ser uma atividade dura da lei, efetiva da norma. Isso não pode ter lado, isso não pode ter partido, isso não pode ter aproveitamento político. Tem que ser uma atividade técnica, forte, para fortalecer as decisões judiciais e para que o criminoso tenha medo do judiciário, medo da polícia e pense 10 vezes antes da prática criminosa. Vamos aqui a Golcare, patrocinadora nossa. 15 segundos. Voltamos, vamos lá. Quem trabalha com saúde sabe reconhecer quem entrega o melhor serviço na área. Quem lida com saúde sabe identificar quem trata seus clientes com atenção, dedicação, carinho e agilidade. E é por isso que a Santa Casa de Santos renovou o plano Golcare de seus funcionários. Assim, a Golcare tem um orgulho duplo, o de oferecer a Santa Casa de Santos para seus associados e também o de contar com os funcionários da Santa Casa como seus clientes. Golcare, confiança que você precisa. Tá certo, de volta aqui com o Dr. Clever Vasconcelos. 2 minutinhos para terminar o programa aí. Dr. Clever, o senhor acha que o posicionamento do STF, chamando tudo para ele, até coisas que não são constitucionais, não sobrecarrega o STF e não deixa o STF com superpoderes? Sobrecarrega. Eu acho que os próprios ministros, de um certo modo, ficam um pouco incomodados em relação a isso. O Supremo Tribunal Federal, ele tem hoje em dia 3 papéis. Primeiro, o papel de corte constitucional, de julgar inconstitucional ou não as normas. O segundo papel é de uma corte recursal. Ele julga recursos extraordinários. E depois uma corte de instância única, onde se julga as ações penais do foro de prerrogativa de função, chamado foro privilegiado. É preciso que o Supremo Tribunal Federal procure tender daqui para frente, através de uma mudança também de uma mentalidade legislativa constitucional, e isso precisa ter uma mudança constitucional, da preservação da sua identidade. E a sua identidade está ligada ao controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é a alma do Supremo, julgar as ações diretas, não é? Essa é a principal atividade de uma corte constitucional. Deixando para as demais cortes, por que não o STJ? Por que não o segundo grau da Justiça Federal? Fortalecendo os tribunais de justiça, fortalecendo os tribunais regionais federais, fortalecendo o Superior Tribunal de Justiça para as demais ações. Isso reclama a celebração de um grande pacto de juristas no Brasil, no sentido de repensar a legislação da competência do Supremo, para que o Supremo possa ser não mais o protagonista principal do Judiciário, mas o protagonismo exercido conjuntamente com o STJ, com os tribunais de justiça e com os tribunais regionais federais. Por que não? Porque senão esses tribunais regionais federais, os tribunais de justiça e o STJ viram tribunais de passagem, e tudo acaba centralizando na mão do Supremo. Então, é um desconforto desnecessário ao Supremo, uma exposição desnecessária aos ministros e à própria Corte Constitucional. Mas, para tudo isso, meu amigo Zaidan, é preciso que nós façamos um esforço concentrado também da nossa área jurídica, com a colaboração do Congresso Nacional, no sentido de fazer um pacto de uma nova reforma da distribuição das competências dos tribunais brasileiros. Isso é muito importante. Mas isso já não está na Constituição, as competências do STF, Sim, do STJ? estão nas Constituições. Então, mas é a própria Constituição... o STF está usurpando funções do STJ? Não, ele não está usurpando, porque essas competências criminais, essas competências recursais já estão lá. O que a gente precisa... nós fizemos... recentemente, nós tivemos aí a aprovação da limitação dos recursos extraordinários, não é? Com a mudança do Código de Processo Civil, criando o Instituto da Repercussão Geral. Então, e diminuiu a grande quantidade de recursos que
que subiram para o Supremo Tribunal Federal. O que a gente precisa é realocar as competências criminais, né, e fazer com que, com essa mudança, essas competências sejam difundidas para as demais cortes, para fortalecer esses tribunais estaduais e tribunais regionais. E também o STJ, que precisa ser fortalecido. E deixando ao Supremo Tribunal Federal a parcela de controle de constitucionalidade. Isso não depende de mudança de mentalidade do Supremo, depende também da colaboração do Legislativo. Nós precisamos despolitizar mais e tornar as análises mais técnicas. Isso passa pelas mãos sábias do Congresso Nacional, realocando as competências. A pergunta é, essas competências já não constavam na Constituição de 88? Ou precisa refazer? Sempre estiveram. O que a gente precisa é repensar essas competências, em alguns casos, retirar a competência do Supremo. O artigo 53 da Constituição precisa de uma redação mais efetiva para que se limite essa interpretação muito abstrata que possa o Supremo, por força de uma interpretação, chamar para si essa competência. Então, o legislador precisa ser mais assertivo, precisa ser mais definitivo no sentido de impedir a concentração de poder no Supremo Tribunal Federal. Tá certo. Doutor Cleber Vasconcelos, muito obrigado pela sua participação. Faltou mais um ponto aí. Mas nós vamos fazer outra entrevista. Falar de eleições do ano que vem. O senhor é promotor eleitoral, conhece bem, mas vamos deixar para uma próxima. Obrigado, doutor Cleber. Muito obrigado, viu? E eu que agradeço a sua contribuição para o jornalismo brasileiro, para o jornalismo da Baixada Santista. Sempre uma grande satisfação estar de volta aqui com você. Obrigado, eu também. Grande abraço, doutor. Tchau. Tchau. Programa Café com Zaidan. Oferecimento Golcare Saúde. Apoio Jaque Laboratório e Café Colucci.